Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Um outro grupo de plantas que estudaremos esta semana são as orquídeas. As orquídeas, desde o início dos tempos, têm capturado a atenção de diferentes povos pelo mundo, atraídos pela sua beleza sem igual. Nós temos no Brasil hoje inúmeros colecionadores de orquídeas, e por incrível que pareça, para cada 10 colecionadores, geralmente 9 são homens. Então, a população masculina, ela coleciona muitas orquídeas. Então, nós temos um público aí bem diferenciado no consumo dessa tão maravilhosa planta ornamental. Ela é considerada a maior família do reino vegetal, representa aproximadamente 7% deste reino, 25 mil espécies já catalogadas, mais de 100 mil catalogadas, incluindo os híbridos, encontradas no mundo inteiro. O uso na alimentação dela é a da baunilha. A baunilha, então, ela é uma orquídea. E principal a utilização dela é na ornamentação, com plantas extremamente. A maior parte das orquídeas, elas são plantas epífitas. O que são plantas epífitas? Aquelas que vivem sob a projeção da copa da árvore, não utilizando nenhum nutriente da árvore onde ela está habitada. Então, elas não são plantas parasitas, como os cipós. Tudo que elas necessitam, elas retiram da atmosfera, água e nutrientes. Mas a nossa atmosfera é rica em nutrientes? Demais, muito rica em nutrientes. Nós temos também as orquídeas terrestres, que representam uma quantidade bem menor de plantas. E aqui nós temos as rupestres, aquelas que sobrevivem em pedras, muito comuns no cerrado brasileiro. Dentre a luminosidade, a orquídea precisa de bastante luminosidade, ou seja, de claridade. No entanto, elas não podem ficar diretamente ao sol, pelo menos a maioria delas, principalmente as plantas que são epífitas, que elas se adaptam na projeção da copa das árvores, ou seja, sob um sombreamento. Quando tem um excesso de luminosidade, a folha apresenta uma coloração amarela. E na falta de luminosidade, uma coloração verde bastante escuro. Nas orquídeas, a irrigação deve ser apenas quando o substrato estiver seco, uma vez que essas raízes têm alta capacidade de absorção de água e nutriente da atmosfera. Geralmente, as irrigações são feitas preferencialmente de manhã ou no final da tarde, nunca nas horas mais quentes do dia. Nós temos alguns materiais para cultivo em vasos, né? Então, nós temos hoje, na maior parte dos cultivos, os vasos de plástico, né? De polietileno, tanto eles de cores diferenciadas como transparentes. Hoje tem uma tendência bastante grande do uso de vasos de plástico transparentes. E nós temos também os vasos de barro. Aqueles que são perfurados, né, nele como um todo, para que as raízes possam sair para atingir o ambiente atmosférico, e aqueles fechados. Dentre o substrato utilizado, uma vez que a maioria das orquídeas são plantas epífitas, que sobrevivem na atmosfera, o substrato utilizado ele tem que ser um substrato bastante poroso. Então, hoje, dentre as opções que nós temos, é a casca de coco, a casca de pinos, né? O esfagno, entre outros. Então, são substratos porosos, com baixa retenção de água e que permitem um rápido desenvolvimento das orquídeas. As orquídeas epífitas, gente, elas não suportam um substrato muito pesado, como a base de terra, por exemplo. O plantio dessas orquídeas deve ser feito nos vasos com uma camada de pedras de brita para promover uma rápida drenagem. Muitos utilizam uma camada de carvão vegetal para evitar que o pH se acidifique muito. E aqui nós podemos usar a casca de pinos, a fibra de coco, né? É o substrato que for disponibilizado, né, na propriedade.
Aqui nós temos um plantio de orquídeas por divisão de touceiras, né? Ou seja, eu divido a brotação em várias mudas e replanto novamente. Aqui um exemplo, né, dessas orquídeas sendo cortadas. Aqui em vasos, tanto de plástico como de barro. Então, colocado uma primeira aqui, uma camada de brita, uma camada de carvão, e aqui nós colocamos a planta e completamos aqui com o substrato poroso, como a fibra de coco, casca de pinos ou esfagno. E a propagação por sementes é uma propagação muito utilizada nas orquídeas. No entanto, as sementes são extremamente pequenas e elas não apresentam reserva, como por exemplo no caso do milho, do cafeeiro, né? E o fruto da orquídea, gente, ele é chamado de cápsula. Cada cápsula apresenta, em média, 4 milhões de sementes. No entanto, normalmente na natureza, dificilmente essas sementes germinam, devido à ausência de reserva. Então, para que elas germinem, há necessidade que as sementes caiam nas raízes das orquídeas e os fungos que são chamados fungos micorrízicos, mico é fungo, físicos raiz, então fungos de raiz. Eles fazem uma ponte que permitem com que essa semente germine. No entanto, por essas sementes serem muito pequenas, dificilmente nós temos sementes que caem sobre as raízes das orquídeas. Então, aqui a germinação na natureza. Há necessidade que essas sementes caiam na região próxima à raiz, para que os fungos micorrízicos possam permitir o desenvolvimento das sementes e a germinação destas. E uma outra opção, que hoje é o mais utilizado, e nós temos no laboratório do setor de jardinagem, um laboratório de cultivo in vitro, aonde essas cápsulas, que são os frutos, são levadas ao laboratório. Na verdade, se faz a fecundação no próprio setor, elas são levadas para o laboratório, elas são colocadas em um recipiente com um meio de cultura. Que seria um meio de cultura? Uma solução com todos os nutrientes balanceados, como se nós colocássemos o melhor solo, e ele é solidificado com uma estrutura gelatinosa, extraída de alga marinha chamada de agar. E aqui as sementes são colocadas. Como elas não têm reserva e eu estou fornecendo reserva no meio de cultura, a germinação é extremamente elevada. Então, vocês podem observar aqui a quantidade de plantas que germinam. Elas são selecionadas, transferidas para novos frascos, e assim que elas atingem o ponto de desenvolvimento de parte aérea e de raiz, elas são transferidas para vasos. Aqui, para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento das orquídeas, aquelas com raízes, né, perfeitamente, e aqui elas já levadas para um substrato padrão. Aqui nós temos também inúmeras orquídeas num frasco, né? E aqui a produção de orquídea. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.